juvenis, estamos começando a nossa célula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lude. Olá, crianças e juvenis, eu sou a Jo. A nossa lição hoje é a lição 20 e o tema é a segunda chance para um amigo. Isso mesmo. E para começar, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, com você também, Jocasta. Ai, ai, ai. Ó, eu sou o mestre. Quando eu falar, o mestre mandou, vocês vão fazer tudo que eu falar. Então, se eu falar, o mestre mandou, você faz. Mas se eu não falar, o mestre mandou, você não pode fazer. Vamos ensaiar. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. Foi. Sorri. Aí você não pode sorrir, porque não foi o mestre que mandou. Entendeu? É mesmo. Então agora, entenderam, crianças? Entendi. Então você só vai fazer, você vai obedecer só ao mestre. O que o mestre mandar, você obedece. Podemos começar? Sim, vamos lá. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. O mestre mandou pular de um pé só. Mais rápido. O mestre mandou bater em palmas. Colocar a mão no ombro. Eu errei, agora eu perdi. Você aí de casa errou também? Perdeu. Perdi. Não, peraí. Eu vou te dar uma segunda chance. Mesmo? Vou te dar uma chance. Que bom, muito obrigada. Uma chance de você acertar. Você aí de casa também, estou te dando uma chance. Vamos lá? 1, 2, 3. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. O mestre mandou pular de um pé só. Colocar as mãos no ombro. Tenho certeza que você acertou também. Se não acertou, faz a brincadeira de novo que você tem uma segunda chance. Muito obrigada, Lude. Deus sempre nos dá uma chance. Glória a Deus. Amém? Ai, meu Deus, agora chegou uma hora muito especial. A hora do nosso louvor. Quem aqui gosta de louvar o Senhor? Eu gosto amo. muito. Então agora você vai levantar, se você estiver sentado. Fique em pé, respira bem profundo, porque agora é hora de louvar o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Parece que eu estou vendo alguma coisa lá longe. É mesmo! São os discípulos de Jesus em cima do barco! Uau! Quantos peixes! Pedro, me ajude! A rede está pesada! Jesus mandou e nós obedecemos! Ainda bem! Quantos peixinhos! Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Oh, 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 oh. Quando eu orar e pedir alguma coisa a Deus, Ele ouvirá, pois Ele ouve as orações. Quando me disser o que tenho que fazer, eu vou obedecer e fazer o que Ele me mandar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Oh, 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 oh. Os discípulos foram pescar e não pegaram nada. Jesus mandou jogar do outro lado. Eles creram, obedeceram e muitos peixes pegaram. Obedecer é sempre o melhor. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar.
hoje? Você sabia que a palavra deve estar na sua mente e no seu coração? Por isso, você precisa decorar a palavra de Deus, para que você possa lembrar dela sempre que você precisar. O nosso versículo de hoje está lá em João, capítulo 14, versículo 21. Eu vou ler e vocês vão repetir após mim. Vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Muito bem, pessoal! Foi lindo! Esse versículo ele é maravilhoso. Nós vamos repetir mais uma vez, mas agora você vai repetir com um pé só, segurando na cabeça. Vamos lá? O versículo vai aparecer aí para você e nós vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Muito bem! Você foi ótimo. Caiu um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas continuou repetindo. Decore esse versículo na sua casa para você se lembrar dele e falar todas as vezes que você precisar. Chegou a hora do Contando Histórias. Hoje você vai ouvir uma história linda da Palavra de Deus. E o texto bíblico que nós vamos ler hoje está lá no livro de João, no capítulo 21. Preste bastante atenção na história de hoje. Estavam juntos Pedro e Tomé, Natanael e mais discípulos. Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Aí, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Jesus disse: Venham comer. E quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Pedro, você me ama? Respondeu Pedro: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Pedro, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Agora, crianças e juvenis, nós vamos para uma parte muito importante. Fique atento, agora é a hora de ouvir. Preste atenção em tudo aquilo que eu tenho para falar com você, porque o próprio Jesus vai falar ao seu coração hoje. Olha só, a primeira coisa que eu quero te falar, repita comigo. Deus não rejeita quando você falha. Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus e ele andou com Jesus por mais de 3 anos. E a Bíblia conta, está lá na Bíblia a história de quando Jesus foi crucificado.
Pedro, ele foi um dos discípulos que defendeu Jesus. Quando os soldados vieram para levar Jesus para ser crucificado, Pedro defendeu. Só que sabe o que aconteceu? O que a Bíblia fala? Que Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus estava perto dele. As pessoas perguntavam para Pedro: você conhece aquele homem que está sendo crucificado? E Pedro falava: não, eu nunca o vi, eu nunca estive com ele. A última vez que isso aconteceu, Jesus estava perto de Pedro. E quando ele negou Jesus pela 3ª vez, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus muito envergonhado. Pedro saiu chorando e muito envergonhado do que tinha feito. Sabe o que Pedro pensou? Pedro pensou que ele nunca ia ser perdoado por Jesus e ele ficou muito triste com aquilo. Só que você viu comigo na história que nós contamos hoje que Jesus perdoou Pedro. Por quê? Jesus, ele chamou aqueles discípulos para comer o peixe, o pão que ele tinha preparado na fogueira, não foi? Só que ele dirigiu a palavra somente para Pedro. Isso demonstra que Jesus tinha perdoado Pedro. Então, Jesus tinha dado uma segunda chance para Pedro. Se você algum dia errar, ou você sentir que você magoou Jesus, entristeceu Jesus, tenha certeza de uma coisa: assim como Jesus deu uma segunda chance para Pedro, Jesus também, ele nos dá outras chances. Não só 2 ou 1 chance, mas ele nos dá várias chances. Quando nós erramos e nós nos arrependemos, Jesus sempre está pronto para nos perdoar de tudo aquilo que a gente fez que o desagradou. E ele sempre vai nos receber de volta. Jesus, ele nunca vai te rejeitar pelo que você tiver feito de errado. Deixa eu te contar uma história. Certa vez existiu um rapaz que ele saiu da sua casa e abandonou seu pai, sem dizer nada, e foi morar numa cidade muito distante. Então, um dia ele sentiu muita saudade do seu pai e ele falou: eu tô com medo de voltar para casa do meu pai porque eu não sei, talvez ele não vai me aceitar de novo. E agora o que eu vou fazer? Ele pensou. Ele falou: eu já tive uma ideia, vou mandar uma carta pro meu pai. Então, aquele rapaz escreveu uma carta para aquele pai e falou o seguinte: pai, eu estou com muita saudade do senhor, eu quero voltar para casa, mas eu não sei se o senhor vai me aceitar novamente. Então, eu vou passar de trem na porta da nossa casa em um determinado dia, em um determinado horário. E se tiver uma bandeira branca pendurada no portão, quer dizer que o Senhor me aceita de volta. Então eu volto para nossa casa. Se não tiver nada pendurado no portão, quer dizer que o Senhor não me perdoou. Então eu não vou voltar para casa. Sabe o que aconteceu, crianças e juvenis? Aquele rapaz entrou no trem naquele dia, naquele horário, e quando ele passou na porta da casa dele, não tinha uma bandeira branca pendurada no portão, tinham várias bandeiras brancas penduradas em todo o portão, penduradas nas árvores. Significava que o pai dele estava querendo demais que ele voltasse. Aquele rapaz viu aquilo, desceu daquele trem e foi de encontro ao seu pai. É a mesma coisa que eu quero te dizer hoje. Jesus, ele está com uma bandeira branca te esperando. Ele está de braços abertos te esperando. Jesus, ele é o seu pai de amor. Então, quando você errar, não fica com medo de ser rejeitado. Jesus, ele nunca te rejeita. Corra para os braços de Jesus. Jesus está com os braços abertos, querendo te abraçar, querendo te perdoar, querendo estar com você novamente. Agora eu quero te falar uma segunda coisa. Pedro, fala comigo. Pedro amava Jesus. Sabia que quando Jesus se encontrou com Pedro, depois de ele ter o traído, lá naquela praia, Jesus fez 3 perguntas para Pedro. Perguntou 3 vezes a mesma coisa. Você se perguntou já por quê? Por que será que Jesus falou 3 vezes? Será que Pedro não tinha ouvido? Ou será que Pedro não tinha entendido?
Não. Sabe por que Jesus falou 3 vezes, fez a mesma pergunta 3 vezes para Pedro? Porque Jesus queria dar a chance, a oportunidade para Pedro reafirmar e afirmar que amava Jesus 3 vezes. Assim como ele negou Jesus 3 vezes, ele pôde afirmar que amava Jesus 3 vezes. Jesus precisava ter certeza que Pedro iria o obedecer por amor e não por medo de ser castigado. Você já, às vezes, ficou com aquele sentimento assim, nossa, que arrependimento de ter feito isso de errado, que arrependimento de ter magoado a minha mãe, que arrependimento de ter batido no meu irmão, só que não tem como você voltar atrás, porque você já fez? Foi a mesma coisa que Pedro sentiu. Ele se arrependeu de ter traído Jesus 3 vezes. Só que Jesus deu a chance para ele se afirmar que amava Jesus e que ele estava ali, pronto para obedecer a Jesus, não por medo de ser castigado, mas por amor. Agora eu quero te falar a terceira coisa, repete comigo. Fala assim: quem ama, obedece. Pedro sabia que Jesus o tinha chamado para falar dele para muitas pessoas. Pedro, ele foi chamado por Jesus para anunciar o evangelho. Só que quando ele traiu Jesus, sabe o que ele pensou? Ele pensou, agora Jesus já não vai me usar mais. Agora eu traí Jesus, agora eu errei. Como que Jesus vai me usar? Como que eu posso falar de Jesus para outras pessoas? Não tem como mais. Foi isso que Pedro pensou, só que Pedro estava errado. Porque o que Jesus disse para Pedro quando ele falava que amava Jesus? Jesus falava, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E aí de novo Pedro falava, Senhor, eu te amo. E Jesus falava, então apacenta as minhas ovelhas. Você acha que Jesus estava falando de ovelhas animais? Não, não, não. Jesus, ele estava falando de pessoas quando ele falou de ovelhas. Jesus falava para Pedro, se você me ama, Pedro, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus filhos, fala de mim para as pessoas. E é isso também que Jesus chamou a mim e a você. Jesus falou na palavra dele, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Nós fomos chamados para isso, crianças e juvenis. Você e eu, nós fomos chamados para anunciar o evangelho da graça de Deus. E Jesus nos chamou para isso. E nós vamos fazer isso não porque nós temos medo de ser castigados por Jesus, mas porque nós o amamos. Quando você ama alguém, por exemplo, pensa no seu pai, na sua mãe, que você ama demais. Eu sei que você o ama demais. Você não fica todo o tempo querendo agradar? Por exemplo, no Dia das Mães, você não quer dar o melhor presente para sua mãe? O que ela mais gosta para ver ela feliz? Por quê? Porque você a ama. Da mesma maneira, é eu e você. Como nós amamos muito Jesus, você quer agradar a Jesus. Você quer deixar ele feliz. E sabe o que deixa o Senhor Jesus feliz? Quando nós falamos dele, quando, assim como Pedro, nós falamos de Jesus para outras pessoas. Sabia que Pedro, ele foi um homem muito usado por Deus para falar das Escrituras, para falar da palavra de Deus? E você também já deve estar sendo muito usado por Deus. E você vai ser muito mais usado por Deus nessa geração para transformar a nossa nação. Eu tenho certeza disso. Há muitas maneiras de nós obedecermos a Jesus, sabia, crianças? Uma delas eu já mencionei, que é falando de Jesus e das suas escrituras para outras pessoas. Mas há outras maneiras que nós também podemos obedecer a Jesus, sabe como? Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós damos bom testemunho para os nossos amigos e familiares, quando nós perdoamos, quando nós amamos quem está perto de nós, quando nós temos aquelas atitudes que já estão escritas na Bíblia, que fala que nós devemos ter para ser parecidos com Jesus. Quando você faz isso, você está obedecendo ao Senhor, porque você o ama e está deixando ele muito feliz. Jesus, ele chamou Pedro para evangelizar naquele tempo em que ele vivia. E hoje, Jesus chama a mim e chama você, criança e juvenil, para evangelizar, para falar de Jesus para as outras pessoas que precisam. Sabe o que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 21, que é o nosso versículo de hoje? Vamos ler novamente? Preste atenção.
Fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você é amado de Deus. Jesus te ama, o Pai te ama. E ele vai se manifestar a você. E você será poderosamente usado pelo Senhor. Aonde você está? Às vezes, nesse tempo de quarentena, você pensa: como que eu vou ser usado por Deus se eu só estou em casa? Mas o Senhor Jesus, ele vai se manifestar a você e ele vai te dar estratégias para que você anuncie a palavra de Deus para os seus familiares, para os seus amigos e para que você possa obedecer ao chamado de Deus para você, ao Senhor Jesus. Agora, crianças e juvenis, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração por você nessa hora. Feche os seus olhos e você vai concordar e crer com o seu coração. Senhor Jesus, nesse dia eu quero abençoar cada criança, cada juvenil que está assistindo essa célula, que está na sua casa. Senhor, eu quero declarar que eles vão receber revelação dos céus. Nesse dia eles vão sair daqui com entendimento que o Senhor nunca vai os rejeitar, mas que o Senhor sempre está disposto a perdoar. Eu declaro que todo levante do diabo, toda acusação maligna caia por terra agora em nome de Jesus. Eles não vão dar ouvidos ao diabo, mas eles vão ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Eu declaro também que cada criança e juvenil que está ouvindo essa célula, eles irão responder ao chamado do Senhor. Eles vão obedecer ao Senhor porque amam a Jesus e eles vão cada dia mais anunciar o evangelho do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que cada criança e juvenil são profetas, são separados pelo Senhor. O Senhor vai os levantar e o Senhor vai os usar nessa geração. O Senhor vai usar a boca de cada um deles para que eles anunciem o evangelho da graça de Deus. Muitas outras pessoas se converterão através do testemunho dessas crianças e juvenis em o nome de Jesus. Amém. Então, crianças e juvenis, enche o seu coração de fé, porque o Senhor Jesus vai te usar nesses dias de uma maneira nova. Você é profeta da parte de Deus. Agora nós estamos finalizando a nossa célula. Até semana que vem. Tchau.